dia a todos. Peço a autorização dos senhores para começarmos mais uma reunião do nosso Tribunal Pleno. A 22ª? A 22ª reunião do nosso Tribunal Pleno, fazendo os registros devidos da ausência do eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, que se encontra em licença para tratamento de saúde, onde está sendo substituído pelo conselheiro convocado Mário Costa Filho. O auditor Alípio encontra-se em gozo de férias. Passamos agora aos expedientes. Convite da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para a audiência pública, onde iremos debater assuntos relacionados à saúde dos pacientes com problemas renais, tendo em vista desinteresse do Estado quanto à renovação de programação de contrato com Clínica Renal de Manaus, a realizar-se dia 4/7/2016. Ofício do conselheiro Mário Manuel, solicitando de Melo, solicitando prorrogação de prazo de vista no processo 2.349 e 7.060, bem como seus apensos. Está deferido. Passamos à fase de indicações e propostas. Gostaria de começar esta fase pela alegria de externarmos, com certeza, em nome desta Corte de Contas, o nascimento do Josué Cláudio de Souza Bisneto, que ontem veio para engrandecer o seio familiar do conselheiro Josué, do presidente da Assembleia, Josué Neto, e já nasce tendo, acima de tudo, o carinho do familiar e o carinho dos amigos dessa grande família, que eu costumo dizer que, seguindo os passos do pai, do avô e bisavô, é uma família que não tem ex-amigos, é uma família que agrega, é uma família que acrescenta, é uma família que, durante várias gerações, pavimentou e construiu, e muito, a história do Estado do Amazonas. Eu gostaria de antecipar as parabenizações em nome desta Corte de Contas e desejar saúde, felicidade ao Josué Cláudio de Souza Bisneto. Está facultada essa palavra, senhor. Uma palavra do nosso decano. Para endossar as suas palavras bonitas em relação à família do conselheiro Josué, em virtude do nascimento de seu 5º neto, creio, não é? Perdão? 5 homens, não, você não... E desejo ao teu bisneto, a teu neto, Josué, muita paz e muita saúde para ele nessa vida, porque proteção divina e familiar ele vai ter. Que Deus o acompanhe sempre na vida do seu neto. Presidente. Conselheiro Érico. Também gostaria de me irmanar nessa homenagem que Vossa Excelência faz ao conselheiro Josué Filho e dizer da minha alegria, ele sabe disso, pelo aumento da sua família já numerosa, importante para Manaus, e com o peso desse nome, eu sei das suas ponderações a respeito, mas com o peso desse nome, um nome que replica o primeiro Josué Cláudio, o que não era amazonense, mas que se tornou e fez toda a sua família no Amazonas. O segundo Josué, que está aqui conosco, o Josué Neto, que honra o Estado do Amazonas na presidência da Assembleia Legislativa do Estado, e agora o seu neto. Parabéns, Josué. Muitas felicidades para o nenê, para os pais, para toda a família, que ele venha trazer muitas alegrias para todos vocês. Com a palavra, conselheira Yara.
um excelente pai, como o Josué, e desejando toda a saúde, paz e felicidade que possa assim cobrir essa família. Presidente, Com a palavra, eminente conselheiro Mário de Mello. eu quero me associar às falas dos colegas e reiterar que o neto do nosso querido conselheiro Josué tenha vida longa, com saúde e com muita felicidade. É o nosso desejo, presidente. Conselheiro Mário Filho. Também quero aderir às parabenizações pelo nascimento do neto do querido amigo Josué Filho, que seja muito feliz, que tenha muita saúde e que traga muitas alegrias. Toda a família está de parabéns. Amém. Procurador Roberto Cristianan. Obrigado, presidente. Também gostaria de aderir às manifestações, parabenizar mais uma vez o conselheiro Josué Filho e seu filho Josué Neto pelo bisneto que agora chega. Parabéns a toda a família. Amém. Ainda ontem, o conselheiro Josué Cláudio ainda Souza. ontem o conselheiro Ari, mostrando o seu átimo do talento, da inteligência, da velocidade, foi o primeiro a entrar na linha, estava digitando, ele já estava apto, e paralelo a ele, Yara e o Mário Mello, eu até respondo sempre para ele em Romanos, e agradeci aos Júlios, que em seguida se manifestaram, mas o Érico me tocou na palavra dele, presidente, esse intimismo inicial, quando ele disse do peso das minhas preocupações à Andresa, a mãe que dá o filho que meu filho tanto esperava, Josué Neto. Né? E eu ponderei que até fosse Josué Bisneto, mas fosse Josué Bisneto Cavalcante de Souza, e não o nome integral, porque eu passei 22 anos sem ter nome. Eu passei 22 anos sendo o filho do Josué. E, na realidade, só passei a ser o Josué Filho na eleição de 1978, porque na de 76 eu ainda tive voto, Chico Preto, filho do Josué. Na outra eu me vinguei, ele teve voto Josué pai. E ele teve que mudar o registro. Mas foi uma luta insana de muitas eleições, de um verdadeiro mendigo de votos, nessa obrigatoriedade, né? Até hoje me perguntaram por que eu não faço a crônica, porque eu não tenho aquele talento. Meu pai nasceu por teatro, eu nasci por circo. Né? A minha plateia é uma, dele é outra. Entendeu? De cada um de nós, eu não sei fazer chorar, eu sei fazer sorrir. E é isso que eu espero arrancar, até para que sua frase, que é uma filosofia da minha família, nós não tenhamos nunca ex-amigos. Né? E isso daí é muito difícil na política amazonense, né? Porque todos os nossos amigos originais hoje são adversários entre si, e eu consigo, né, dizer a um e a outro: foi tu que saíste, foi tu que mudaste, eu sou o mesmo, né? E desse meu papo, e que é profundo e que é verdadeiro. E quem é político, você, e você, Chico, e tantos outros, sabem das situações que eles nos colocam. Né? Então, eu sou sempre um repartidor de bolos, um costurar de retalhos, um somar de amigos, um multiplicar de afetos, e essa concórdia que você, meu presidente, Ari, sempre com o brilhantismo do seu talento, da sua inteligência, da sua velocidade de raciocínio, faz, e o Érico pesa muito bem esse sentimento de responsabilidade que a criança já nasce, de ser cobrada em ser mais um, né? Já são 3 presidentes da Assembleia. Quer dizer, não vão querer que o garoto também presida a Assembleia. Nem que seja governador, pode ser do Rotary. Pode não ser o locutor, pode ser uma outra função qualquer. Eu acho até que a família precisa hoje mais de médicos, de um professor como o Érico, né? De uma visão multi, como a do Ari Moutinho, ou como o talento dos Cabraus, cujo Bernardo esteve domingo aí. E aí, presidente, eu já me interrompo nessas flores da vida e passo para as flores da saudade, jogo novamente a palavra a Vossa Excelência, para que com esse buquê que Vossa Excelência tem à mão, feita a 4 mãos ontem, para passar do bisneto para a dona Rita,
porque a vida é uma eternidade, é um sonho que continua realmente, e o meu muito obrigado nesse sonhar em que o meu neto, o quinto dos homens, e só a Inara como mulher, como disse, ao Júlio Cabral, só a minha Gabriela, a Inara, continua a reinar sozinho, porque agora eu vou determinar que a rosca seja fechada, porque o barco precisa partir, está lotado até o talo, eu vou soltar o pano, abrir a vela, porque o vovô já não tem mais condição de acumular moedas, porque elas serão cada vez menores, não porque o monte seja menor, até é maior. O problema é que tem que dividir com mais. E como eu sou um aritmético, a palavra senhor Ari, Moutinho, médico, é sua. Agradeço, Vossa Excelência, me devolver a palavra de forma tão afetuosa e gentil. As flores. As flores da saudade, realmente, da professora Rita Calderaro, que poucos lembram, só os mais antigos, como meu pai, que teve a oportunidade de ser aluno, também, como conselheiro Josué, da professora Rita, irmã do já saudoso conselheiro Marco Aurélio, desta Corte de Contas, uma pessoa ímpar, mãe da nossa querida amiga Tereza Cristina, neta, avó do Diciquinha, do Beto, da Tati, da Crisinha, enfim, se eu puder resumir essa passagem, eu diria como um descanso. Dona Rita vinha sofrendo há mais de 5 anos, é verdade. Vinha lutando, sobrevivendo, e aqui as nossas mais sinceras homenagens, as nossas mais sinceras condolências àquela família que reconheceu o descanso de sua matriarca. Como o conselheiro Josué já teve a oportunidade de fazer os registros devidos, nós iremos encaminhar por parte desta Corte de Contas, de forma escrita, a nossa nota de pesar, de forma muito afetuosa e solidária à eminente família, não somente Calderaro, mas diria eu a família crítica, que é uma família que sempre caminhou de mãos dadas com o povo do Estado do Amazonas. Facultada a palavra pela precedência, o eminente decano. Excelência, também, para endossar as suas palavras, agora, infelizmente, para um motivo triste, que é o falecimento da professora Rita Calderaro, que, por longos anos, ao lado do marido, comandaram essa família, que Vossa Excelência falou, a crítica, e, entre muitos predicados positivos que tinha a doutora Rita, um me chamava a atenção, era a sua elegância. Era uma mulher muito elegante. E que Deus a tenha junto a ele. Senhor presidente, estou plenamente de acordo com a homenagem que se faz à senhora Rita Caldeira. Conselheira Yara. Também acompanho, Excelência. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho, vocês. Conselheiro Mário Filho. A minha adesão ao voto de pesar. Procurador Me associo também, senhor presidente. Roberto Xanã. Então, por unanimidade, irá ser subscrita por todos os senhores. Continuando na fase de indicações e propostas, esta presidência, em referência à rede controle, e aqui eu gostaria de fazer alguns registros a essa atuação, participaram ontem técnicos do tribunal, TCE, TCU, CGU, MPE, MPF, Polícia Federal, trabalhando num projeto de lei complementar que estabelece normas de finanças públicas complementares à Lei Federal 101 de 2000, a Lei Federal 4.320/64. O objetivo é garantir a observância aos princípios da responsabilidade e transparência na gestão fiscal, na transição de governos no âmbito do Estado do Amazonas. Senhores, o que seria isso? Seria uma transição, diria eu, até responsável após a eleição que se avizinha. Muitas das vezes nós temos constatado um verdadeiro abandono, quando não há a sucessão por um aliado, o prefeito abandona o que chega, não sabe o passado,
e o gestor, muitas das vezes, que sai, não tem acesso à memória. Então, é realmente uma situação que quem perde é o munícipe, quem perde é a história do município, e nós estamos querendo, através dessa lei complementar, com a sugestão de todos esses órgãos de fiscalização e controle, estabelecer esses critérios, estamos discutindo isso, e queremos levar à Assembleia Legislativa quando estiver mais já detalhado e contarmos com a solidariedade dos senhores deputados e pedirmos aqui o apadrinhamento do nosso querido conselheiro Josué, até para nos ajudar a melhor aclarar, entendo eu que quem ganha é o Estado do Amazonas. Ainda está facultada a palavra... Presidente, eu amanhã, inclusive, estarei representando a Corte numa solenidade na Assembleia, por vossa determinação, me comunico o cerimonial. Às ordens. Obrigado. Presidente, essa legislação é para complementar que legislação? Na realidade, existe um vazio, conselheiro Érico. Não existe nenhuma, nada muito claro com relação à transição. Obrigatoriedades do que sai e do que chega. Tá. Então, nós estamos querendo padronizar isso aí. Estou resumindo aqui de forma muito sucinta. Está ótimo. Boa iniciativa. Boa iniciativa. Ontem nós tivemos aqui a visita do procurador, dois procuradores, o eleitoral, que é o Vitor, acho que Richelli, e o Alexandre Jabur, que é o da Rede de Controle. E fiquei muito satisfeito ao relato deles em dizer que na reunião que eles tiveram dos procuradores nacional, quando falaram do posicionamento do Tribunal de Contas do Amazonas na divulgação mensal, foi motivo de muita satisfação dos procuradores e está sendo copiado nos outros estados. Até porque eles não tinham tempo devido para fazer as devidas manifestações que causavam as representações para as futuras impugnações. Então, isso demonstra o pioneirismo por parte dessa Corte de Contas. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros. Senhor presidente, apenas para complementar esse projeto, essa minuta que foi tirada ontem, eu estive lá também participando pelo grupo, como membro da Rede de Controle do Amazonas, ela foi baseada numa resolução que já existia do próprio Tribunal de Contas de 2012, né, editada para a sucessão de 2012, e também outras legislações, leis que já existem. Deixa eu lhe pedir, o senhor pode repetir que realmente eu perdi a atenção aqui? Sim. Não, que eu estive também participando, o MPC também faz parte da Rede de Controle do Amazonas, e discutimos a proposta, né, que foi colocada pelo tribunal, inclusive, pelos Gustavo Pedro, o doutor Divaldo também, Felipe também, baseada, então, essa minuta que foi tirada ontem, ela se baseia na resolução daqui do tribunal, né, de 2012, que foi editada para a eleição de 2012, e também em outras legislações que foram editadas recentemente, por exemplo, acho que no estado de Pernambuco, também tem uma resolução no sentido. Então, ela estabelece normas suplementares à lei, à própria lei de responsabilidade fiscal, né, mas no que toca especificamente à transição, estabelecendo o dever de se constituir uma comissão paritária com membros indicados pelo eleito e, é claro, que é nomeado pelo atual que está saindo do cargo, para que seja uma transição tranquila, harmoniosa, transparente, principalmente a base, o princípio maior é a questão da transparência, para que não haja surpresa do novo e que não haja, digamos assim... Exatamente. Eu gostaria de me socorrer do conselheiro Josué. Semana que vem a Assembleia está funcionando ou está em recesso? Eu lhe confesso que eu aqui estarei de férias, mas eu amanhã lhe dou todas as respostas. Então, no seu retorno, o calendário todo de manhã eu volto. Uma visita ao parlamento para entregarmos em mão essa sugestão. Eu acho que pode ser no seu retorno. Perfeito, mas eu quero, presidente, louvar. É muito bom essa regulamentação. Até porque
que ela normatiza para evitar qualquer antipatia ou Perfeito, disputa de perfeito. antagônicos ao suceder-se. Senhor presidente, Pois não. ainda sobre o assunto, porque fez referência o procurador sobre a resolução de 2012. De fato, ela foi feita na minha presidência. E a grande questão, por isso que é muito boa a iniciativa, é que a resolução feita pelo Tribunal de Contas, na época, inclusive, houve uma discussão com o conselheiro Miquiles, e ele dava uma redação que não poderia vingar. Porque, por meio de resolução, o Tribunal de Contas não pode criar novos deveres e novas obrigações ao gestor, a não ser regulamentando uma lei pré-existente. E aí é que está o grande salto dessa iniciativa. É que a resolução do tribunal é muito boa, mas só podia recomendar. Mas é limitada. Sim. Agora O tribunal nós não estamos- poderia Perfeito. exigir, com base só na resolução, o cumprimento daquilo lá, porque o tribunal não tem essa competência. Já sendo uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, e precisa ter cuidado, mas isso lá é um assunto deles, e precisa ter cuidado de como se vai redigir e o que se vai dizer na lei, sob pena de haver uma contestação da sua constitucionalidade, mas aí sim passa a ser obrigatório, não é? Passam a ser obrigatórios os procedimentos de transição entre uma administração municipal e outra. Eu acho interessante isso. Realmente me faltou aqui, até lhe peço desculpa de ter mencionado que foi na vossa presidência. Não, mas... Não, realmente, esse avanço, essa modernidade, e era o que era cabível naquele momento. A semente foi plantada lá. Então, nós queremos contar com a sensibilidade dos parlamentares, que ninguém melhor do que eles entendem e sentem na pele esses embates nas comunidades, nas bases eleitorais deles, para termos uma harmonização, se assim podemos conseguir ter, pelo menos uma padronização nas transições. E eu acho que o modelo ideal não existe, mas nós iremos procurar um modelo possível e harmônico para termos transições nos municípios, onde nós possamos ter o direito do jurisdicionado, acima de tudo, resguardado. Continua facultada a palavra a fase de indicações e propostas. Não tendo mais nenhum orador inscrito, passamos à distribuição de feitos. Eminente decano Júlio Cabral, lote 2. Conselheiro Érico, lote 3. Conselheiro Josué Filho, lote 7. Conselheiro Iara, lote 6. Conselheiro Mário de Melo, lote 4. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 1. Auditor Alípio, lote 8. Pauta dos julgamentos adiados. O primeiro processo dos julgamentos adiados, temos o processo 10.092, onde encontra um pedido de vista, processo de desculpa de relatoria do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, onde encontra uma solicitação de vista da conselheira Iara, que retornou sem nenhuma manifestação nos autos. Então, eu queria saber se está harmonizado o voto, conselheiro Iara. Então, está pacificado, de acordo com o voto condutor do eminente conselheiro Érico. Senhor presidente, Pois não, por excelência. gentileza, esse processo 17 e 16 eu gostaria de retirar de pauta em virtude do conselheiro Júlio Pinheiro está de licença. Ok, está retirado de pauta. Excelência, desculpe, o senhor vai retirar por que motivo? Porque o conselheiro Júlio Pinheiro pediu vista e ele não está presente. Não, aqui. ele, pelo menos na minha pauta, ele não pediu vista. Está desatualizado, está constando a conselheira Iara, mas foi ele que pediu. Então está voto desatualizado vista, excelência. tudo.
Porque Tem um aqui, não voto apa- vista, aqui excelência. aparece só o destaque em função do que já é de praxe do ACP. Hã? Ele tem um voto visto, excelência. Mas tem. Está desatualizado. O nosso também está aqui. Também. Está retirado de pauta pelo relator. Passamos agora a um processo do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, onde há um pedido de vista do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, onde, só um momento, excelência, devolveu sem nenhuma manifestação aos autos. Pergunto do eminente conselheiro Mário de Melo se Vossa Excelência vai se pronunciar ou se concorda com o relator. Concordo com o relator, excelência. Então, pacificado, está mantido na íntegra o voto do eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Passamos à pauta dos julgamentos ordinários. Temos 22 processos na pauta dos ordinários, dos quais 4 são do eminente conselheiro Júlio Cabral, que não possuem nenhum destaque, estão aprovados todos de acordo com o voto do eminente decano e relator desta Corte de Contas. Do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, temos 3 processos que também não tiveram nenhum destaque por parte deste colegiado, são todos aprovados de acordo com o voto condutor. Eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho possui 3 processos em vossa pauta, dos quais possui destaque tão somente no processo de número 1371, que versam os autos sobre recurso de revisão interposto pelo senhor Francisco Canindé Freitas Lima, em face a um acordo 218/2014. O voto de Vossa Excelência tomar conhecimento do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a julgar regular com ressalvas as contas anuais da Câmara Municipal de Novo Airão, registrando o impedimento da conselheira Iara e do conselheiro convocado Mário Filho. O voto de destaque do eminente conselheiro Érico é conhecimento do presente recurso e negar-lhe provimento. Esta é a situação que versam nos autos. Conselheiro Érico, veio do Pleno uma redução da glosa para R$ 2.838,29, e o ordenador da despesa, o senhor Canindé, não só atualizou, como recolheu o valor que era a determinação do voto oriundo do eminente conselheiro relator àquela altura, doutor Mário José de Moraes da Costa Filho. Eu apenas dei seguimento ao que a área técnica e o Ministério Público se somaram naquela de cessada a causa cessa o efeito pelo recolhimento aos cofres públicos deste gestor. E, por isso, estou afastando a irregularidade e me posicionando, emanando-me à área técnica e ao Ministério Público como tal. Ministério Público também? Eu volto com Vossa Excelência. Eu retiro o destaque. Pacificado. Só um minuto. O Ministério Público está se manifestando, acho, pelo não provimento. Que Por favor. consta aqui que discorda do parecer. Discordou da unidade técnica, indicando o recolhimento Mas erário eu do valor voto com Vossa glosado. Excelência. Ok, eu voto com Vossa Excelência. Área Por unanimidade, técnica. está pacificado e mantido o voto por unanimidade do eminente relator Josué Cláudio Souza Filho. Os demais processos de vossa pauta estão todos harmonizados e aclamados por unanimidade por parte deste colegiado. A pauta da eminente conselheira Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos possui 6 processos, dos quais somente temos um destaque por parte do procurador Roberto Cristianan, nos autos do processo 1837, onde consta o impedimento do auditor Alípio, do conselheiro convocado Mário Melo e do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Entendo eu que a palavra ao procurador Roberto Cristianan. Bom, se a conselheira relatora quiser... Não, excelência. iniciar. O voto já está lançado, não entendo. Ok, então, fizemos um destaque em relação a esse recurso do senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, ex-prefeito de Parintins. O parecer do Ministério Público, da lavra da doutora Elisandra Monteiro Freire Álvares, foi pela improcedência, e nós gostaríamos de destacar que, brevemente,
algumas irregularidades que realmente Deve ser feita depois de aprovado. fundamentaram essa manifestação no sentido da manutenção da decisão do tribunal pela irregularidade das contas. Em especial, a principal irregularidade, Ilamar? no meu entender, foi a questão da utilização irregular de recursos do Fundeb. Eu deixei um voto inserido, voto não, uma manifestação por escrito, né, está inserido nos autos, mas eu quero apenas resumir aqui. A questão do Fundeb, que foram utilizados valores expressivos na monta de R$ 895.959. Esses recursos eram do Fundeb e foram transferidos para a conta financeira da Prefeitura para utilizar em outras despesas. Há de se ressaltar que a legislação que trata do Fundeb, lei número 11.494, de 2007, ela, em seu artigo 23, estabelece que é vedada a utilização dos recursos dos fundos. Inciso 1. No financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o artigo 71 da lei número 9.394, de 96. Portanto, vê-se uma flagrante ilegalidade no uso desses recursos para outros fins que não especificamente a manutenção do ensino básico. O recorrente alegou que houve necessidade em função de bloqueio de suas contas pela Justiça do Trabalho. Mas isso também foi apurado na prestação de contas, ocorreu em função de inúmeras contratações temporárias, irregulares também, que acabaram por resultar em demandas judiciais desses contratados, e aí a Justiça do Trabalho bloqueou uma série de valores também das contas da Prefeitura. Então, na verdade, foram duas falhas, e uma conduziu a outra. Duas irregularidades que resultaram nesse conjunto de irregularidades que resultaram na desaprovação das contas desse exercício do ex-prefeito Frank Luiz Garcia. Portanto, refutamos aqui as alegações do prefeito de que teria sido obrigado a utilizar esses recursos, a lançar mão desses recursos do Fundeb, em virtude dos bloqueios da Justiça do Trabalho. Ora, esses bloqueios também foram oriundos de irregularidades nas contratações temporárias. Então, uma coisa levou a outra. Agora, o que se quer ressaltar aqui, para finalizar, é que os recursos do Fundeb não poderiam, em hipótese alguma, ser utilizados em outras despesas que não fossem a educação básica. Isso aqui está expresso na lei. É vedada a utilização dos recursos do Fundeb no financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Então, por isso, nós reafirmamos o parecer de mérito aqui da doutora Elissandra, no sentido de não provimento deste recurso, considerando a decisão, mantendo a decisão originária do tribunal pela desaprovação, pela irregularidade das contas do ex-prefeito. Era isso, presidente. Em discussão, em votação, como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral? Eu creio que a doutora Yara quer se manifestar. Excelência. Desculpa, então, me perdoe. Essa relatora se convenceu pelos argumentos do prestador de contas e as justificativas que constam dos autos a respeito de toda a aplicação do dinheiro e, inclusive, essa transferência do dinheiro, pelo fato, realmente, da conta ser alvo de inúmeros sequestros judiciais, inclusive nas contas de recursos vinculados a programas específicos, autorizados pela Justiça, existindo, à época, a necessidade desta transferência para fins de remanejamento de recursos. Então, não tinha outro argumento forte que o prefeito usou para realmente se
manifestar na sua defesa com relação a esse item e a outros itens também, como justificativa, trouxe aos autos, e essa relatora realmente conseguiu convencer. É isso que eu tenho a dizer, excelência. Continua facultada a palavra, senhores. Podemos passar a fase da votação? Como vota o eminente conselheiro decano? Excelência, eu peço vênias à relatora. Eu voto com o Ministério Público. Como vota o eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva? Relatora. Como vota o eminente conselheiro Mário de Mello? Com o relator. Então, por maioria, é mantido o voto da eminente relatora, conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência, eminente conselheira, estão todos aprovados sem nenhuma ressalva por parte desta Corte de Contas. Na pauta do eminente conselheiro convocado Mário de Mello, possui 3 processos. Convocado não, conselheiro. Convocado não, excelente. Olha a lesão. Como é que é? Senhores, é muito Mário. Presidente, Vossa Excelência, eternamente convocado. convocado Não é pelo meu gripado. coração, afetivamente. Eternamente convocado. É verdade. Então, Leseira gripal, excelência, ainda? Continua, excelência. Ainda. A pauta do eminente conselheiro e amigo Mário Manuel Coelho de Mello possui 3 processos, dos quais, no processo número 11.809, de 2015, versam os autos uma representação... Senhor presidente, desde logo quero dizer que retiro o destaque. Então está pacificado. Vossa Excelência, nos 3 processos da pauta de Vossa Excelência, estão harmonizados e aclamados por este pleno desta Corte de Contas. Na pauta do auditor e conselheiro, à hora convocado, Mário Filho, não há nenhum destaque, então os processos da pauta de Vossa Excelência estão pacificados e aclamados por este colegiado. Passamos à pauta administrativa, que não há destaque, mas mesmo assim concedo o tempo necessário aos senhores conselheiros e ao procurador-geral para as ressalvas devidas, se assim entenderem. Presidente, Pois não, excelência. só uma pergunta. Essa renovação no processo 938 de 2016, não é, vinda do senhor Marcos Cavalcante, da administração da Casa Civil. Essa solicitação... Na realidade, essa funcionária, Sim. ela já aposentou desta corte semana passada. Isso é para cobrir um tempo Retirado protocolar. a pergunta. No mais, é agradecer a eterna harmonia desta Corte de Contas. Senhor presidente, eu só gostaria de indagar a Vossa Excelência o seguinte: o tribunal emitirá a última lista de inelegíveis quando? Ontem nós vamos ter uma reunião daqui a pouco Sim. com todos os conselheiros, procuradores e auditores para tratar de diversos temas. Tá bom, então. Um desses temas é esse, mas eu posso adiantar que houve um entendimento ontem com os procuradores eleitorais que até o dia 15 de agosto será a entrega da última lista. 15 de agosto? De agosto. Foi. O entendimento deles é que pode ser até o 15 de agosto. Que isso, meu. Não foi isso, Felipe? Dobra o Felipe direitinho, aqui? assim, deixa. Não foi essa data, Felipe? Eu quero botar aqui nesse bolso aqui, da câmera. Eles entendem que é 15 de agosto. Em plena eleição. Obrigado. Nós vamos divulgar do mês que vem, que está sendo tratado como base, mas eles... E nós fizemos um expediente ao TRE, estamos esperando uma resposta em caráter oficial por parte da presidência. É verdade, é verdade. Está encerrada a reunião.